Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Polly e hoje eu vou te contar um pouquinho sobre os nervos cranianos e a paralisia facial periférica. Então, vamos lá. Primeiramente, 10 dos nossos 12 nervos cranianos, né, dos nossos pares cranianos, eles emergem do tronco encefálico e somente 2 emergem lá do nosso encéfalo, tá bom? E somente um de todos esses nervos emergem posteriormente. Todos os outros emergem na parte anterior, tá bom? Então vamos lá. Os dois que não fazem parte do tronco encefálico é o primeiro e o segundo, que são os nervos olfatório e óptico. Depois nós vamos ter o terceiro, que é o oculomotor, o quarto, o troclear, o quinto é o trigêmeo, o sexto, o abducente, o sétimo, facial, o oitavo, vestíbulo coclear, o nono, glossofaríngeo, décimo, vago, 11º, acessório e 12º, hipoglosso. Oh, tanta, né? Fala, vai, garota, vai! Isso é para vocês lembrarem. Olfatório, óptico, oculomotor, troclear, trigêmeo, abducente, facial, vestíbulo coclear, glossofaríngeo, vago, acessório e hipoglosso. Oh, tanto, né? Fala, vai, garota, vai! Só vocês lembrarem, pode criar vários macetes por meio das iniciais, por meio de um tanto de coisa. Eu quero ver a criatividade de vocês, hein? Vamos ver se tem mais coisinha pra gente aí aprender junto. Então tá. O primeiro é o olfatório. Ele libera fibras para a nossa concha nasal superior. E ele vai ser responsável pela olfação. É um nervo puramente sensitivo e ele está originando do encéfalo. O nosso nervo óptico, que é esse daqui, ele cruza as fibras no quiasma óptico que a gente viu lá no hipotálamo e ele é um nervo puramente sensitivo também. Ele é responsável pela nossa visão, tá? Ele também não está no tronco encefálico, ele está no encéfalo. Aqui só uma outra visão do olfatório e óptico, aqui no caso só o quiasma. E chegamos no terceiro, que é o óculo motor. Ele é óculo motor, motor do olho, tá? Então ele é um nervo puramente motor. E ele tá vindo da fossa interpeduncular, que é entre os pedúnculos cerebrais, tá bom? Então esse é o nosso nervo óculo-motor. Ele inerva a maior parte dos músculos do nosso olho. Aqui nós temos o nosso nervo troclear. O nervo troclear, ele vai inervar um músculo do nosso olho. Ele é motor também. Ele inerva o músculo oblíquo superior, tá bom? Nós temos também aqui, novamente, o troclear, né? Que é o único nervo que vai emergir posteriormente, que a gente comentou. É esse daí, tá bom? Depois nós vamos ter o trigêmeo. O trigêmeo, ele é responsável pela sensibilidade da face, couro cabeludo, dura mater e entre outras, além de ser responsável pelos músculos da mastigação, por um ramo que ele tem menorzinho. Então, esse é o nosso nervo trigêmeo. Ele separa a ponte do pedúnculo cerebelar médio. Nós temos também o nervo abducente, que vai inervar um dos nossos músculos do olho, que é o reto lateral. Ele abducente, ele abre o olho, abre abdução, tá bom? Abdução do olho. Então, ele também é puramente motor. O trigêmeo, ele é motor e sensitivo, né? Então, ele é misto. Eu não falei, mas eu tô falando agora. Aqui nós temos o nosso nervo facial, que possui 2 ramos, e o vestíbulo coclear. O facial, ele é motor e sensitivo, motor dos músculos da nossa mímica facial e sensitivo dos 2/3 anteriores da nossa língua. Ele inerva a nossa língua com sensibilidade gustativa. Aí, o nervo vestíbulo coclear, ele vai inervar o nosso ouvido interno e ele é responsável tanto pela audição, pela parte coclear, quanto pelo equilíbrio pela parte vestibular. Tanto a abducente, quanto facial, quanto o vestíbulo coclear
estão emergindo do sulco bulbo pontino, tá bom? Que divide o bulbo da ponte, que é esse sulco aqui, bulbo pontino. Depois, nós vamos ter os nossos nervos glossofaríngeo, vago e acessório. Eles estão emergindo do sulco lateral posterior do bulbo. O nervo glossofaríngeo, ele é responsável pela sensibilidade do terço posterior da língua. A gente viu que o facial é pelos 2 terços anteriores. E ele também inerva os 2 terços anteriores com uma contribuição do trigêmeo. Mas o terço posterior é pelo glossofaríngeo. E ele também é motor da nossa faringe, tá bom? Então, o glossofaríngeo ele é motor e sensitivo. O nosso nervo vago é um nervo do sistema parasimpático. Ele inerva a maioria das nossas vísceras, tanto torácicas quanto abdominais. E ele é misto também, ele é motor e sensitivo. O nervo acessório, ele é puramente motor. Ele vai inervar 2 grupos musculares, na verdade 2 músculos, o nosso trapézio e o esternocleidomastoide, tá bom? E depois nós vamos ter o nervo hipoglosso. O nervo hipoglosso, ele emerge do sulco lateral anterior do bulbo e ele é motor. Motor da onde? Glosso é língua, então ele é motor da nossa língua. Então, a gente mexe a língua por causa do hipoglosso. Aqui, então, nós vamos focar no nosso nervo facial. Da onde que veio o nervo facial? Do sulco bulbo pontino. E o nervo facial, ele sai do crânio por um forame que fica entre o processo estiloide e o processo mastoide. Qual o nome do forame? Estilomastoide, tá? E esse nervo facial, ele passa pela glândula parótida, que é uma glândula salivar, e divide em 5 ramos, tá? Um ramo temporal, um ramo zigomático, um ramo bucal, um marginal da mandíbula e um cervical. Temporal porque está na região temporal. Zigomático porque está na região do zigomático. Bucal porque está na região da boca, marginal da mandíbula porque está margeando a mandíbula e cervical porque está indo para a região cervical. E ele vai inervar os músculos da nossa mímica facial, tá bom? Quando a gente tem uma paralisia facial, a gente tem algum dano nesse nervo. A gente pode ter um dano central ou um dano periférico. O dano central, ele acontece no primeiro motoneurônio, que é supranuclear. O núcleo do nervo facial, ele se encontra lá no nosso tronco encefálico. Acima do núcleo, quando tem qualquer lesão ali, a gente vai ter uma paralisia facial central. Quando a gente tem lesão do núcleo ou do trajeto do nervo em qualquer um dos pontos, a gente vai ter uma paralisia facial periférica. Qual dessas imagens você acha que é o quê? Essa imagem a gente tem uma paralisia facial central. A moça está mexendo a testa, mas ela não mexe esse lado aqui do quadrante inferior da face, tá? Ela mexe só um lado. Então, isso é uma paralisia facial central. A paralisia facial periférica, ela acontece na metade da nossa face. Isso aqui explica o que você viu na imagem anterior. Aqui nós temos a origem cortical do nosso nervo facial. Então aqui o nosso nervo facial, ele chega aqui e ele cruza antes de chegar no nosso núcleo. E quando ele cruza, ele não cruza totalmente, tá vendo? Então se você tem um dano de um lado, na região central, o outro lado vai suprir uma parte. Por isso que na lesão central você não tem dano nenhum no quadrante superior da nossa face. Você tem lesão só do quadrante inferior. A lesão é contralateral, ou seja, se a lesão aqui é do lado esquerdo, vai paralisar na face inferior do lado direito. Na lesão periférica, que é do núcleo para fora, o nervo é acometido e a lesão é do mesmo lado, tá? Porque depois que ele sai do núcleo, ele não cruza. Então, a lesão é do mesmo lado. Só que não tem como você receber fibra do outro lado, porque cruzou antes e você teve uma lesão depois.
Então, por isso que a lesão acomete toda a hemiface da pessoa. E essa paralisia facial periférica, ela pode ser idiopática, né, sem causa definida, pode ser uma lesão cirúrgica, por um trauma durante a cirurgia, pode ser por uma doença autoimune, pelo vírus da herpes simples, né, que ele é reativado com a mudança brusca de temperatura. Esse vírus é ativado nessa situação, por isso que a nossa mãe fala, não sai no frio porque você vai ficar com paralisia na face, vai ficar torto. Então é por causa disso, porque na mudança de temperatura, esse vírus ele é reativado. Então ele fica latente e nesse momento ele é ativo e você tem uma paralisia facial quase que instantânea. E além disso, a gente tem alguns sinais, né? Por que é perigosa a paralisia facial periférica? Porque, olha, a pessoa não consegue fechar o olho, então a pessoa tem risco de ter úlcera de córnea, ela diminui a produção de lágrimas, o que favorece ainda essa úlcera de córnea. Ela pode possuir contrações musculares involuntárias, ela pode possuir alterações na fala, ela tem alteração da sensibilidade gustativa da língua, porque o nervo facial é responsável pela sensibilidade gustativa dos 2/3 anteriores da língua. Pode ter déficit na mastigação, essa pessoa também pode ter dificuldade para deglutir e essa pessoa pode ter sincinesias. Mulher, quando vai passar rímel, abre a boca, né? Essa coisa que a gente faz é chamado sincinesia. Só que no caso da paralisia facial periférica, é uma sincinesia patológica, porque acontece uma reinervação aberrante, né? Um nervo que era responsável por uma coisa começa a inervar outra para tentar recuperar, e isso acaba fazendo com que essa pessoa faça movimentos que não necessariamente eram para ser feitos. E como é uma paralisia facial periférica, essa pessoa vai ter uma hipotonia, uma fraqueza muscular dessa metade do rosto. Então, tudo isso precisa de um tratamento adequado, tá? E a fisioterapia pode ajudar nisso. Gente, espero que vocês tenham gostado. Essa foi uma apresentação para a disciplina de fisioterapia neurofuncional, baseada em uma aula sobre tronco encefálico, nervos cranianos, que foi muito mais completa, mas depois eu vou trazer essa aula aqui para vocês, viu? Muito obrigada e até a próxima!